seguinte, olha só, essa aula vai ser incrível, porque eu me dediquei muito para preparar algo especial para vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante o pessoal que precisa, né, dessa condução, pessoal que está buscando firmemente mudar de vida. Então, eu quero saber se vocês vão ficar comigo até o final. Reage aqui nos comentários, me diz se vocês estão comigo até o final, porque eu acho que vai ser muito legal. Tem muita coisa interessante para falar, tem muita coisa, tomara que dê tempo, a gente não vai ter esse tempo todo disponível, mas eu preparei, me organizei aqui para tentar falar o máximo possível de coisas bem práticas, que vocês já saiam da live e já coloquem à disposição, assim, em prática. Então, manda um aviãozinho para as amigas, marca aquele pessoal que precisa estar nessa live, que vocês sabem que ajudaria bastante. Oi, Aline. Então, bora lá, vamos começar, né? Bom, eu vou me apresentar primeiro, porque eu sei que tem muita gente nova aqui no perfil, então talvez não conheça os detalhes, né, da minha vida, então eu vou me apresentar. Meu nome é Suzana Blanco, eu sou casada com o André há 12 anos. Nós temos 8 filhos, né? Eu tenho um enteado de 20 anos. O pessoal sempre fica na dúvida, são 8 filhos, porque assim, nós temos juntos 8 filhos. Eu tenho um enteado de 20 e temos 7 filhos entre 11 anos e 1 aninho. A caçulinha tem 1 ano. Eu sou bancária. Nós moramos numa chácara, então a gente tem ovelha, peixe, galinhas, trabalhamos fora os dois, somos uma família educadora, então a nossa rotina aqui é bem desafiadora. Daí vocês tiram o teor da live, né? Já aguardem aí, fiquem aguardando que vai ser muito boa. Então, antes de entrar nos 4 pilares, eu queria explicar para vocês por que eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Então, eu vou explicar e contar um pouquinho da minha história, porque ela tem uma relação direta com isso. Eu sou, da mesma forma que muitas de vocês aqui, da geração que foi criada para não depender de marido, né? Então, assim, nós fomos educadas para trabalharmos fora, então muitas de nós não aprendeu nada com relação à casa. Eu me lembro que quando eu me casei, nem arroz eu sabia fazer. E olha que assim, a minha situação era muito difícil, a situação financeira, né? A minha mãe passava uns maus bocados para criar a gente. Mas ainda assim, ela se justificava dizendo que ela queria me dar tudo aquilo que ela não teve, né? E aí, o que aconteceu no final das contas? Eu fui estudando para trabalhar fora. E eu era muito boa profissional, ainda sou, né, modéstia à parte, mas assim, eu era daquele tipo que toda líder, todo gerente queria ter na equipe. Uma pessoa muito produtiva, que conseguia resolver as pendências, então, tivesse que falar com quem fosse, eu resolvia. Eu era, em certa medida, organizada e eu tinha controle de tudo, sabe? Me parecia que eu tinha controle de tudo. Mas eu me lembro como se fosse hoje, assim, quando eu fiz minha pós-graduação, quando eu finalizei a minha pós-graduação, eu disse claramente, nunca mais na vida eu vou estudar, nunca mais na vida eu quero passar por isso daqui, porque eu realmente odiava, era algo que não me chamava atenção, ficar estudando horas e horas a fio. Não lia livros, eu não tinha essa predisposição, eu era muito ágil, né, gostava de trabalhar, mas para estudos eu era uma negação. Inclusive eu era, só para vocês terem uma ideia, para caracterizar ainda mais a minha pessoa, né? Eu era uma telespectadora assídua de Big Brother. Então, se hoje eu tô aqui, qualquer um pode estar, gente. É real, isso é pura realidade. Então, era assim, o André, coitado, meu Deus do céu, não sei onde que ele tava com a cabeça quando ele resolveu casar comigo, né? Eu tenho que agradecer até hoje. Então, nós nos casamos quando nós tínhamos 7 meses de casados. Eu engravidei do João. E aí, quando eu me vi ali grávida do João, e trabalhando 14 horas, às vezes 15 horas, às vezes 16 horas, final de semana, feriado, eu vi que não dava mais, né? Eu tinha que mudar de vida e eu precisava fazer algo ali. E não foi só isso, né? Eu engravidei com 7 meses de casado, mas quando o João tinha 7 meses, eu engravidei de novo.
E quando a Maria Isabela tinha 7 meses, eu engravidei de novo. Então ali eu estava com uma escadinha, com uma casa, um marido, e aquele meu controle que eu achava que tinha já não existia mais. Porque assim, tudo bem, eu tinha um certo controle, sim, essas práticas elas me ajudaram bastante. Mas o desafio era muito maior. Com a chegada dos filhos, vieram desafios que eu não conseguia imaginar. Então eu precisei de muito engenho para poder pegar essas práticas que eu já tinha, adaptá-las ali à minha realidade. E precisei estudar muito, né? Ler muita coisa, procurar me informar, testar, para ver quais eram as outras práticas que, juntando com essas aqui, eu pudesse consolidar para que a gente tivesse assim, uma vida e uma rotina minimamente viável, né? Só que assim, o negócio foi muito melhor, porque tanto é que hoje em dia as meninas até ficam brincando, né? Suzane-se, porque assim, a vida ela roda bem, sabe? Ela roda bem. E a nossa dinâmica, ela é muito exigente, porque são 7 crianças, a gente educa as crianças em casa, eu trabalho fora, o André trabalha fora, a gente tem a chácara, tem a questão da biblioteca também que nos consome, assim, são muitas demandas, né? Então, e a gente consegue se sair bem, a gente tem êxito nessa rotina, né? E uma coisa que eu me orgulho de buscar constantemente é trazer a leveza para nossa casa, porque tudo bem que a gente precisa dessa ordem, mas a gente precisa ter de uma ordem familiar, né? A gente não tá num quartel, então a gente precisa ter essa harmonia, essa leveza, porque nós estamos lidando com as pessoas mais importantes, aquelas que a gente mais ama, né? Oi, Aline, aquelas que a gente mais ama. Então foi isso, essa é a minha história de vida, muito resumidamente, porque aí nesse meio tempo tem muita coisa que foi acontecendo, né? E aí, assim, durante todo esse tempo, com as crianças, com essa dinâmica, eu fui errando e aprendendo, consertando, testando novas possibilidades, porque você ter 3 filhos é diferente de você ter 4, que é diferente de ter 7 filhos. Então a vida ela vai acontecendo, ela é viva, né? Então a gente precisa ir adaptando ainda assim. E não foi algo que de um dia pro outro, Suzane-se, de um dia pro outro aconteceu, né? Foram anos de estudo e anos de experiência. Mas assim, eu me orgulho muito porque eu consegui fazer um caminho, sabe? Eu consegui colocar tudo num trilho, assim. Existe um passo a passo a ser seguido. É óbvio que esse passo a passo ele é adaptável para família e famílias, né? Porque, por exemplo, eu administro uma biblioteca junto com outras amigas. Você não vai administrar essa biblioteca, mas eu tenho 7 filhos e você tem 12 filhos. Então, assim, tem as particularidades da vida que isso só você vai poder saber como fazer, como conduzir. Mas existe sim um norte, sabe? Não é nenhuma mágica, porque eu sou um ser humano, mas existe sim. É possível você sair desse caos e ter um trilho, um caminho a seguir, né? Então, vamos lá. Eu vou apresentar, né, os 4... pilares da ordem familiar, porque eu escuto todos os dias, com muita frequência, perguntas ou frases, né? Se eu não vou falar que é uma reclamação, porque de fato não é. E vocês sabem que eu converso muito com vocês no direct, né? Eu tento atender assim, o máximo possível de pessoas. E eu acho que tem gente que fala coisas pra mim no direct que não fala nem pro marido, sabe? Então eu sei, eu escuto, eu não passo batida, eu escuto vocês. E são essas falas de vocês que ficam ecoando na minha cabeça e me fizeram falar, não, gente, eu tenho que escalar isso, assim, não dá pra ficar só conversando aqui no direct. Mais gente precisa saber dessas coisas, porque pode ser determinante, né? Tem muita gente que retorna dizendo, olha, Su, aconteceu isso, foi muito bom você ter falado isso e tal. É óbvio que a gente sabe que a gente tá aqui como canal de graça, né? Tudo é feito por Deus, mas assim, são muitas pessoas que às vezes estão muito perdidas e uma única palavra, uma única frase já leva ela para aquele norte, né? Então, assim, o que eu escuto frequentemente, eu não tenho tempo para ler, eu trabalho fora e não sei como conduzir a educação dos meus filhos, eu não sei como pegar essa responsabilidade para mim, que tempo que eu vou fazer isso? O meu marido não comunga da mesma opinião que a minha com relação à educação dos meus filhos.
eu não consigo vencer as demandas da casa. Então são sempre as mesmas, sabe? As mesmas informações, as mesmas coisas, né? Como que você dá conta de fazer tudo isso? Eu não dou conta de nada. E pra gente resolver todas essas questões, que existe essa solução sim, a gente precisa dar um passo antes, sabe? Um passo atrás, porque o que normalmente se faz? A gente compra muitos cursos, aí fica lá um monte de curso começado e ninguém termina, e aí o curso vence e você não consegue finalizar. Ou você tem uma pilha de livros que tá naquela sua lista interminável de livros, né? Que você não consegue vencê-la nunca. E você acha que todas as soluções da vida estão ou nesses cursos ou naqueles livros, mas não é bem assim. Porque, assim, às vezes você compra um curso muito específico para aquilo ali e não vai resolver. Você precisa primeiro saber os princípios, os parâmetros que regem esses pilares para que você consiga, sim, escolher o melhor curso, escolher o melhor livro. Porque senão isso tudo fica informação que te distrai ao invés de te conduzir, sabe? Então, assim, os 4 pilares da ordem familiar, eles são a organização, a educação, os relacionamentos e as ferramentas. E eles estão interligados entre si, porque eles precisam se conversar, porque só faz sentido se eles estiverem juntos, eles estiverem acontecendo, um complementando o outro, entende? Então, quando eu falo organização, o que te vem à cabeça? Logo de cara, assim, quando a gente fala assim, organização, quais são as palavras que assim, te remetem a essa organização? Eu vou falar o que eu acho, tá? Assim, eu fui tentando fazer esse exercício para ver se isso fazia sentido para vocês também. Mas quando eu falo em organização, logo me vem à cabeça regras, logo me vem à cabeça uma sequência. Também quando eu penso em ordem, algo assim ordenado, né? Me parece algo limpo, né? Algo que assim, existe uma repetição, tem rotina, tem a ver planejamento, isso, que mais? É isso mesmo. Então são essas palavras que te remetem a pensar na organização. Então quando eu falo de organização, hierarquia, perfeito, Ula, perfeito. Então quando eu falo em organização, e eu lembro dessas palavras, eu também tenho certeza absoluta que eu preciso ordenar essas palavras para que elas façam sentido. Então, quando eu falo em consistência, virtude da ordem, então quando eu falo em organização, eu estou me referindo ao fato de que cada coisa tem que ter o seu lugar. Entende? Dá pra vocês compreenderem o tamanho disso, assim? É meio filosófico, mas tem sentido, ó. Quando Deus criou o homem e ele pediu, e ele ordenou que o homem desse nome a todos os seres, existia um sentido naquilo ali, né? A gente precisa nomear os seres, a gente precisa saber o nome de cada coisa. Da mesma forma, as coisas precisam ter o seu espaço, precisam estar em algum lugar, sabe? Porque senão isso vira um caos, como antes era também, um caos antes da existência do mundo, antes da criação do mundo, entende? Então, assim, quando eu penso que cada coisa tem que ter o seu lugar, tem que ter. Mas de que jeito? Precisa de uma ordem nisso daí? Precisa de uma hierarquia, como a Ula falou? Sim, precisa. Porque cada coisa tem o seu valor. Então, com esse valor... Oi, linda! Cada coisa tendo o seu valor, ela consegue também... A gente consegue, com esse valor, colocá-las no seu devido lugar. E não só isso, ela tem o seu lugar, ela tem o seu valor, mas ela também tem o seu nível de organização. Então, algo pode ser muito plenamente organizado, algo pode ser médio, tá ali mais ou menos, e algo pode ser superficialmente organizado, sabe? Então, esses são os parâmetros que a gente pode utilizar quando a gente fala sobre organização. Agora, quando eu falo sobre educação, o que de fato é educação? Muita gente acha que é só aprender português, matemática, inglês. E a educação, ela vai muito além disso, né?
A educação, ela tem por finalidade, ela é um instrumento, na verdade, que tem por finalidade ordenar, determinar a ordem do ser humano em um determinado estado. Então, de novo, a palavra ordem, de novo ela aparecendo aí. Se eu penso que a educação, ela pressupõe essa ordem, e se eu penso que a organização é uma repetição de uma sequência, né, de regras, assim também funciona a educação. Então, quando eu penso em educação, eu tenho que ter absoluta certeza que eu estou falando de formação de caráter, eu estou falando de condução dos temperamentos para a formação da personalidade. Eu estou falando de repetição. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu já repeti isso 1000 vezes, mas eu falo 1000 vezes, ele não entende. Mas é assim. É essa sequência de atos, essa repetição, que vai fazer em um determinado momento o outro aprender algo. Além disso, cada ser humano é único, é independente, né? A mulher é diferente do homem, uma pessoa mais velha é diferente de uma criança, de uma adolescente. Então, para cada uma dessas pessoas que são seres únicos, precisa-se de uma educação específica, né? Outra coisa, como é possível que a gente ensine aquilo que a gente não sabe? Não tem como. Então, quando a gente fala de tomar as rédeas da educação dos nossos filhos, a gente tem que imediatamente entender que a gente está falando da nossa própria educação. Porque se eu não sei o que educar, como eu vou educar alguém? Entende? Então, isso é anterior. Por isso que eu falei que a gente precisa dar um passo atrás para a gente pegar aquele impulso e pular. Porque senão a gente fica pivotando, né? Dando voltas, gastando um esforço danado, gastando dinheiro, esforço, e a gente vai e faz um giro de 360 graus, ou seja, gastou esforço, dinheiro e parou no mesmo lugar. Não adianta. Os livros não vão te ajudar nisso, os cursos não vão te ajudar nisso. O que vai te ajudar a saber exatamente qual o caminho que você vai traçar é você saber as bases, né? É você saber o princípio das coisas. Se um curso fala sobre princípios e bases, é esse tipo de curso que você tem que apostar. Se um livro fala sobre princípios e bases, é nesse livro que você tem que apostar. Depois, aos poucos, você vai entrando em outros aspectos, em outras temáticas que se relacionam, sabe? Então eu falei sobre o pilar da organização, falei sobre o pilar da educação, agora eu vou falar sobre o pilar dos relacionamentos. O que de fato o relacionamento tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Não existe uma família sem pessoas, né? Existem entes naquela família. Então, por exemplo, a mãe, ela não vai fazer tudo na casa sozinha, ela não vai organizar a casa sozinha, ela não vai educar sozinha, isso não existe, assim, isso é um engano, né? Inclusive porque a criança, ela está em constante educação, né? O tempo inteiro ela está aprendendo algo. Então, isso é uma pura ilusão, né? Quem acredita nesse tipo de coisa. Mas quando eu falo em relacionamento, eu preciso entender que o meu marido, ele precisa estar comigo nessa ordem, né? nessa reordenação familiar. Os meus filhos precisam estar comigo. Então não adianta, especialmente para aquelas mães coléricas que são super independentes, querem fazer tudo sozinhos, não adianta vocês quererem girar o mundo sozinhas, porque não vai dar certo. E como a gente faz para que os maridos e os filhos participem plenamente dessa ordem familiar? De alguma forma a gente precisa engajá-los nisso tudo. Então, assim, existem várias estratégias que a gente pode utilizar, e eu vou falar sobre algumas delas, para que eles venham conosco. Mas a gente precisa ter essa clareza de que os nossos maridos e os nossos filhos fazem parte dessa família, fazem parte daquilo que eu estou disposta a organizar. Então, uma coisa se relaciona com a outra, porque para você colocar as coisas no lugar, você precisa de alguém que as coloque, E essas pessoas, elas estão ali nesse ponto de se relacionar, né? Como eu posso
te ajudar a ordenar a nossa família. Eu não vou ficar só pairando, eu não sou simplesmente um hóspede que chego para dormir e comer. Eu faço parte dessa família. Eu tenho os direitos, mas eu tenho muitos deveres. E eu preciso ter essa ciência. Então, tudo se relaciona ali, sabe? E o que vai estar do início ao fim nesse processo são as ferramentas. São elas que vão te auxiliar nesse processo. Quando eu falo ferramentas, eu não estou me referindo só em aplicativos ou em sites. Eu estou me referindo a uma série de processos. Ou eu posso me referir também a um quadro branco, a uma agenda. Eu posso também me referir a ferramentas ao Google Agenda. Tudo isso que pode contribuir para que eu otimize esse tempo, para que eu otimize a ordem da minha família, tudo isso eu posso chamar de ferramenta, sabe? Então, o que a ferramenta é e o que ela não é? A ferramenta é algo que vai nos auxiliar a fazer com que esses pilares todos se conversem. Ela não pode ser jamais algo que venha para nos escravizar. Faz para o marido ajudar, vou falar também. Ela não pode ser, as ferramentas jamais podem ser algo para nos escravizar. Vocês já ouviram muita gente ou reclamando ou falando que mas eu tô com horário, eu não posso parar aqui nem um minutinho para tomar um café com você porque eu tô com horário contado e tal, eu não tenho esse tempo. Ou a pessoa que fala assim, não, mas isso aqui tá totalmente fora da nossa rotina, sem chance, eu não posso viajar assim, sem saber onde que eu vou dormir, porque eu preciso ter controle das coisas e tal. Existe muita gente que acaba transformando essas ferramentas, esse ferramental, na sua própria vida, né? Então, ao invés de trazer aquilo para te ajudar, você se torna escravo daquelas ferramentas. E é exatamente isso que a gente não busca. Então, você não pode ser nem 8, nem 80. Claro que você precisa se dispor a aprender alguma ferramenta. Então, por exemplo, eu quero fazer agora a rotina da minha casa e eu quero fazer num Excel, mas eu não sei nem para onde vai o Excel, eu não sei como incluir fórmula, eu não sei como fazer o acabamento ali, eu não sei como conduzir isso. Eu preciso sim parar e reservar um tempinho para aprender a mexer no Excel. Mas isso não significa dizer que agora a minha vida esteja redondinha, quadradinha ali dentro e que nada vai sair fora do lugar. Não é assim, porque imprevistos acontecem, todos nós sabemos, mas eles precisam, quando eles acontecem, o ideal é que eles aconteçam em algo, numa vida que esteja com uma rotina azeitada, porque se o imprevisto acontece dentro do caos, é estresse total. Aquilo que não era para ser uma briga se torna briga, porque você não tem controle, você não tem uma dimensão do todo. Agora, se o imprevisto acontece dentro de algo que já está rodando bem, é muito mais administrável, sabe? Então, por exemplo, se o seu filho fica doente, e aí você tinha uma aula para acompanhar, e o seu filho fica doente. Se a sua ordem tá ali dentro, se a sua vida tá dentro de uma ordem, né, de uma rotina, de algo que já anda sozinho, é muito mais administrável você, por exemplo, ficar com seu filho e fazer a sua aula depois. Ou, de repente, você ficar só 10 minutinhos na sua aula e depois conduzir o seu filho, né? Ficar com ele, acolhendo na doença e tal. Do que, de repente, você tá com uma criança doente, não tem comida, não tem espaço para fazer mais nada, não tem ninguém que te ajude, então vira um completo caos, entende? Então, as coisas começam a sair assim, elas saem do controle muito pior, sabe? Então, aquele imprevisto pequenininho que era para ser assim só uma vírgula no seu texto se transforma numa reticência, assim, num ponto final, uma exclamação, entende? Vai ficar salva durante 24 horas, tá bom? Até amanhã. Então é isso, ferramentas, relacionamentos, educação e organização. Esses são os 4 pilares. E aí, assim, o que a gente pode fazer quando a gente sabe agora que a gente tem 4 pilares? Espera aí, gente, que eu tô pegando minha colinha. A gente sabe agora que nós temos 4 pilares que vão nos basear e que vão reger a nossa ordem, né? A ordem da nossa família. E baseado nisso daqui, a gente já tem condições de avaliar o que pode ser feito para sair dessa live e já ter uma atividade muito prática para você já ter um resultado imediato.
Então, por exemplo, quando eu estou falando sobre eu não consigo vencer as demandas da casa, né? Que é algo reincidente. Como eu posso fazer para vencer as demandas da casa? Porque eu já não sei mais o que fazer. Eu já acordo mais cedo, eu acordo 4 horas da manhã, durmo tarde. E mesmo assim eu não consigo vencer e sempre tem mais demandas, sempre tem mais serviço e eu não sei mais o que fazer. Veja, de que adianta você acordar super cedo, dormir super tarde, se você não tem conhecimento da dimensão desses afazeres da sua casa? Como você vai saber que dormir 1 hora mais tarde ou acordar 1 hora mais cedo, ou seja, ganhar 2 horas no seu tempo, vai ser o suficiente para você vencer as demandas da sua casa? Não tem como saber, entende? Então, assim, às vezes a gente faz e toma algumas atitudes baseado no que a gente vê na internet ou no que outra pessoa falou, mas a gente não olha pra nós, a gente não olha pra nossa realidade. Então, a gente sai totalmente do mundo real, fica lá no fantástico mundo de Bob, achando que qualquer coisa que a gente fizer vai resolver. E não é assim. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso ter uma visão do todo. Qual é o meu todo? Quais são as funções enquanto mãe que eu exerço? Então, eu sou mãe, então eu tenho que saber quais são as minhas atribuições com relação aos meus filhos. Eu preciso saber quais são as minhas atribuições enquanto esposa. Eu preciso saber quais são as minhas atribuições enquanto bancária. Eu preciso saber quais são as minhas atribuições com a biblioteca. Eu preciso saber no meu apostolado. Quais são as minhas atribuições para a minha espiritualidade, a minha vida espiritual, sabe? Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando, eu não consigo rezar, eu queria tanto o meu tempo, agora eu tenho muitos filhos, eu não tenho tempo para rezar e tal. Será que a gente está colocando mesmo a nossa expectativa naquilo que de fato é real? Ou a gente está imaginando ainda que a gente tem uma vida que não existe mais? A vida de solteiro acabou, agora você tem os seus deveres de Estado. Você tem obrigação com os seus deveres de Estado. Você é mãe, então a dinâmica da oração é completamente diferente. Eu tenho que cozinhar, a minha dinâmica é completamente diferente daquela pessoa que não tem que cozinhar em casa, né? Então, assim, será que o que antes eu fazia? Ficava 1 hora diante do Santíssimo, fazendo adoração. Será que hoje, Deus sabendo da minha realidade, porque Ele sabe, Ele que me deu essa realidade, Ele sabendo de tudo isso, os meus 15 minutos de meditação diária, será que Deus não olha para esses 15 minutos com um olhar de compaixão e de amor? Né? Será que Ele não olha para esses 15 minutos e fala assim, poxa, ela conseguiu os 15 minutos, eu sei que a vida dela é muito corrida, é muito difícil, mas ela conseguiu os 15 minutos para ficar exclusivamente comigo, né? E eu sei também que o dia inteiro ela fica com jaculatórias, o dia inteiro ela se lembra de mim, o dia inteiro ela pede a intercessão dos santos anjos pelos filhos, ela reza antes das refeições, ela faz o ângelus, entende? Então, assim, muda completamente a dinâmica, é aquela história, né, de você fazer da sua vida uma oração e não ter mais só um tempinho específico para oração. Então, assim, a gente precisa gerenciar essas expectativas, porque senão a gente acaba se perdendo num mundo cheio de coisas. E aí eu entro naquela fala que todo mundo usa também de, eu não dou conta de tudo. Mas não tem que dar conta de tudo mesmo. O que é o tudo? O tudo é tudo aquilo que faz parte do mundo das possibilidades, ou seja, não existe fim. Não existe fim. Então ninguém nunca vai dar conta de tudo mesmo. Você precisa dar conta daquilo que é da sua conta, aquilo que está dentro das suas circunstâncias, aquilo que você tem a obrigação moral de dar um retorno, entende? Então, se você tem 12 filhos, você precisa dar conta dos seus 12 filhos. Eu preciso dar conta dos meus 7 filhos. Você precisa dar conta dos seus 3 filhos. E muda completamente a dinâmica. Então, não basta você olhar para mim, olhar para minha vida e falar, nossa, que linda, né? Que linda a vida dela, roda perfeitinha. Não é assim. Você pega aquele caminho que eu tracei, você olha para onde eu tô olhando, pega para sua vida e adapta para sua realidade. É assim que funciona. Existem particularidades nesse meio termo aí que ela se referencia somente, ela se refere somente à sua vida e à do seu esposo, que só você e ele poderão decidir, entende? Mas o que a gente precisa ter na cabeça é desconstruir essa ideia de que a gente precisa dar conta de tudo. Não, eu preciso dar conta da minha vida.
né? Eu preciso dar conta da minha vida. E o que faz a gente ter essa imaginação ou essa vontade de dar conta de tudo, né? De olhar pro outro e falar, nossa, meu Deus, a vida dela é tão atribulada e ela conhece. A comparação e a falta de visão do todo. Por isso que eu insisto muitas vezes nessa questão do todo. Você precisa ter essa visão de todas essas dimensões, sabe? Quando você tem a visão dessas funções que você exerce, você consegue, abaixo de cada uma delas, colocar as atividades que você vai precisar executar. E aí, de novo, para cada uma dessas atividades, você pode ainda ter uma outra classificação. Você pode olhar aquilo que é essencial, aquilo que é integrante e aquilo que é acessório. E eu vou dar um exemplo muito concreto com relação a isso. Tem a ver com a educação. Por exemplo, eu sei que para os meus filhos, a parte da educação moral, né? Eu ensinar sobre as virtudes é algo essencial. E eu sei que eu, Suzana, sou essencial nesse caminho. Eu sei que eu não posso terceirizar isso para um professor, eu sei que eu não posso terceirizar isso para minha mãe, eu sei que eu não posso terceirizar isso para uma amiga minha. Eu sei, eu tenho absoluta certeza disso. Eu sou essencial, eu enquanto mãe, sou essencial nesse caminho dos meus filhos, né? Na educação moral dos meus filhos. Mas eu sei que os meus filhos precisam aprender latim. Por quê? Porque o latim ajuda a estruturar a linguagem na cabeça deles. Eu sei disso, eu tenho convicção disso. Mas eu sei também que existem pessoas que são infinitamente mais capazes que eu e que podem conduzir perfeitamente o ensino do latim aos meus filhos. Então, eu passo a não ser mais essencial nesse caminho. Entende? Nesse ponto, eu sou integrante. Eu sei que ele está fazendo latim, eu estou acompanhando porque eu ajudo nas atividades de dever de casa, enfim. Mas eu não preciso estar lá 100% do meu tempo. Eu não preciso focar a minha atenção completamente naquilo. Agora, por exemplo, eu sei que o meu filho gosta muito de desenho. Ele ainda não tem nenhuma habilidade desenvolvida, mas nesse momento também não é minha prioridade, mas ele gosta. Então eu vou lá, compro um curso de desenho e peço para ele fazer. Ele não vai ter dever de casa, ele tá ali olhando as aulas ou um professor fez as atividades dele e ponto final. Isso é algo pontual. Ou seja, eu não preciso ser essencial nessa atividade, eu não preciso ser integrante, eu sou apenas acessório. Eu sou apenas um acessório nesse ponto, entende? Então a gente precisa ter clareza. Às vezes, quando a gente vai falando sobre organização, eu falo, primeiro você precisa ter, né, uma visão do todo. Depois você precisa ter, categorizar as coisas. Depois você precisa saber em como você encaixa, né, tudo isso. E aí a gente pode dar a impressão de que assim, são muitas coisinhas e tal. Não é. Quando você coloca isso no papel e deixa visualmente, deixa visível, né, para que você passe ali todos os dias e veja aquilo ali, isso impregna na sua vida, né? Isso se torna parte da sua vida. E a gente sabe que a visão é o maior de todos os sentidos externos. Então não adianta também, por exemplo, eu fazer uma rotina na minha agenda e deixar a minha agendinha fechada lá. Quem vai saber dessa rotina? Quem vai olhar aquilo ali? Eu preciso deixar em algum lugar onde todos tenham acesso. Onde eu passe todos os dias e veja o que está acontecendo. Porque no momento que eu precisar fazer um ajuste, eu vou lá e faço, né? Ou eu posso muito bem, como a nossa vida é cheia de informações, ela também é cheia de distrações. Ou eu posso passar ali e falar, eu tenho que organizar aquilo ali, mas tá lá na minha agenda, depois eu faço. E aí esse depois nunca chega, entende? Então assim, a gente precisa ser muito engenhoso nesse aspecto e saber como o desenvolvimento humano acontece, como a gente conduz, como nós reagimos diante de determinadas situações para que a gente evite uma coisa ou outra. Tem que abrir a agenda. Ou você abre a agenda ou você faz uma agenda visual, né? Das duas, uma. Então isso, né? Então a gente tem uma visão do todo, a gente categoriza, a gente prioriza essas coisas, mas não adianta de nada. Eu lembro que alguém falou também, quando você pensa em ordem, sobre planejamento. Não adianta de nada você fazer um planejamento bonitinho, colocar tudo no papel, usar as ferramentas, tá lindo lá, se você não colocar em prática. Não adianta, você precisa colocar em prática. E aí eu já entro num outro ponto, que também é uma dor constante, que é a questão da constância, né? Então, muita gente fala, eu não sou constante, eu não sei como ficar firme, porque eu não vejo os resultados, e aí logo eu quero desanimar, logo eu quero parar de fazer determinada coisa.
E é assim mesmo. Quando você começa, quando você sai de um ponto para ter um resultado diferente, porque é assim, né? A gente precisa saber disso. Não adianta você chegar e falar, mas eu faço isso há tantos anos, eu vou continuar fazendo assim. Não dá. Se você continuar fazendo assim, você vai ter os mesmos resultados, porque para resultados diferentes, todo dia, para resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes, né? Então, tá, me dispus a fazer algo diferente. Eu vou mudar a minha rotina, eu vou conduzir de uma outra forma, ok. Comecei hoje. Não adianta também a gente imaginar que amanhã eu já vou ter um resultado. Não funciona assim. Até porque você precisa fazer com que esse novo, essa adaptação, essa nova atividade, ela se torne um hábito. E ela só vai se tornar um hábito se ela for executada repetidas vezes durante um período de tempo. Então, dizem, né? Cada um diz uma coisa, mas eu aqui, a minha experiência aqui em casa é 45 dias, 60 dias você fazendo todos os dias a mesma coisa, isso entra no hábito. Isso se torna um hábito. De verdade, isso acontece. Entende? Então, por exemplo, hoje eu comecei a estudar, digamos que eu preciso, o meu foco agora é ensinar os meus filhos. E eu não sei nada de gramática, e eu preciso ensinar gramática para os meus filhos. Então, eu vou aprender primeiro para poder ensiná-los. Comecei hoje. Amanhã eu não vou ter um resultado. Eu não vou saber ainda fazer uma classificação morfológica perfeitamente. Por quê? Porque eu preciso de treino. Talvez depois de amanhã eu também não consiga. Talvez uma semana, 15 dias eu não consiga. Mas eu tenho que me manter firme. Eu tenho que me manter firme. E aí a gente volta de novo naquela história da expectativa. Entende? Quando você entra em algo, né, em alguma atividade, em algum processo, em algum projeto, com uma expectativa que vai além daquilo que é o real, daquilo que é o factível, você já entra perdendo. Porque você vai em algum momento, isso é certeza absoluta, desistir. E aí você vai ter mais um projeto começado e não terminado, não concluído, sabe? Então o que você precisa fazer é o seguinte, eu preciso estudar. 15 minutos por dia, ok. Eu vou estudar todos os dias, 15 minutos, independente, faça chuva ou faça sol. Se eu tiver resultado ou não, durante 60 dias. Fez isso durante 60 dias, você começa a fazer algumas adaptações. Então tá, olha, eu vi que 15 minutos tá muito puxado pra mim, vou diminuir pra 10. Não, cara, eu vi que 15 minutos tá ótimo, mas esse conteúdo aqui não está muito dentro do que eu preciso adaptar. E aí você começa a fazer as adaptações, sabe? Você vai flexibilizando, fazendo as adaptações e encaixando isso na sua rotina, encaixando isso na sua vida, encaixando esse novo processo na sua vida, porque senão você não vai pra frente. Uma coisa que aconteceu na minha vida e que fez muita diferença nessa questão da constância era o seguinte: quando eu comecei a fazer homeschooling, na época, não existia nenhuma família onde o pai e a mãe trabalhassem fora, né? Assim, não conhecida, né? Poderia até existir, mas não tinha assim Instagram, não tinha, não partilhava a vida, então eu não tinha conhecimento. Existia sim a Valesca e o Aloysio, mas eles já estavam no modelo home office, né? Então eles ficavam em casa, trabalhavam ambos de casa. E o que aconteceu? A nossa situação era, ou a gente testa, enfrenta e vê como que vai ser, ou a gente volta, né? Dá um passo atrás e volta as crianças para a escola e deixa, isso não é pra gente, e esquece tudo isso. Só que o que acontece? A gente não podia voltar porque tinha algo muito mais forte nos chamando para a educação domiciliar. Existia algo que dependia exclusivamente de nós e a gente estava disposto a viver esse algo. Na época, eu tinha lido, assim, tinha 10 anos que eu não lia um livro quando a gente começou a fazer homeschooling. E eu sabia, eu tinha convicção de que eu precisaria estudar. Então, eu não entrei enganada. Eu sabia que ia ser muito exigente porque eu trabalhava 6 horas, meu marido trabalhava 6 horas e a gente ia precisar fazer um elástico, assim, a vida ia ser muito elástica para poder dar conta de conduzir a educação das crianças. E assim nós fizemos. Eu desenhei 3 rotinas diferentes da nossa casa, para nossa família, e a gente testou. Porque também não adianta você colocar tudo no papel, que é o planejar, e não executar. A gente teve que rodar algumas vezes para ver o que dava certo. E a gente rodou muito tempo. Tanto que o nosso primeiro ano de homeschooling foi um fiasco. Foi horrível. No sentido de aprendizado, de instrução, foi péssimo. Porque eu tive que remanejar a rotina da casa muitas vezes.
Porque o que eu acreditava que ia dar certo não deu, da forma que a gente conduziu a educação das crianças não deu certo, o material que eu imaginava que ia ser o sucesso não foi. Então eu tive que voltar atrás, eu tive que fazer vários remanejamentos. Mas foi tão importante que isso acontecesse, porque depois que isso aconteceu, como eu já tinha passado por várias dificuldades, eu já estava resiliente. Eu já sabia que seria muito difícil e eu estava disposta a enfrentar o que tivesse pela frente, sabe? Então assim, você tem que sair do seu comodismo. Você tem que sair daí agora. Quando acabar essa live, você vai sair daí, vai pegar um papel e vai escrever assim: quais são as minhas funções enquanto mãe? Quais são as atividades principais? O que eu vou fazer aqui disso que é prioridade absoluta e que eu tenho condições de fazer já de imediato? De repente, uma tarefa aí que você tá protelando, ó, há um tempão porque ela é complexa, digamos assim, mas aí você fica com ela na cabeça te martelando todos os dias, te lembrando que você tem que fazer. O tempo que você tá lembrando dessa atividade complexa, você já teria executado ela 3 vezes. E teria liberado espaço para fazer uma outra coisa que era mais importante ou tão essencial quanto. Entende? Então, assim, a gente fica cheio dessas amarrações que não levam a gente para lugar nenhum, né? Então, a gente precisa sair desse ponto de assim, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Onde que eu tô? Para onde eu vou? Qual caminho seguir? E enfrentar algum caminho desse, sabe? Até porque quando você entra num caminho, é ali que você vai saber se você vai pegar a direita, se você vai pegar a esquerda. Porque se você não sabe o que tem pela frente, como que você vai escolher? Não é possível escolher, não tem como. É muito bonito quando a gente olha a vida de uma outra pessoa para se inspirar, né? Às vezes a gente até copia ipsis literis o que ela fez, é muito bonito. Mas aquilo, a gente tem, essa cópia, essa inspiração, ela tem que trazer algum valor para nós. Se ela não traz um valor para sua vida, de nada adianta, entende? Então é isso, vamos ver o que mais que eu tinha para falar aqui sobre essas soluções. Sim, com relação às ferramentas tem uma outra coisa que é extremamente importante. Não adianta vocês olharem para ferramentas muito robustas, que você precisa fazer login a cada vez que você vai entrar nessa ferramenta, que tem que ser pelo computador. A realidade de uma mãe não é essa. A realidade de uma mãe é algo prático. Então precisa ser alguma coisa que esteja à mão, precisa ser alguma coisa que seja com poucos cliques, precisa ser alguma coisa que seja muito fácil. Porque se você pega uma ferramenta ou um processo que seja muito moroso ou que seja muito difícil de aplicar, né, algo que saia totalmente do trilho, você acaba se perdendo nisso e descontinuando. Você deixa aquela ferramenta encostada de lá e nunca mais se volta nela, né? Você nem lembra que ela existe. Da mesma forma, um projeto. Você tem que fazer um projeto que seja aplicável, que seja factível. Senão, você deixa ele escanteado e não volta mais. E aí é mais uma frustração, porque aí você começa a acumular na sua listinha itens, né, que foram começados e não terminados. Ah, e uma coisa muito interessante nessa questão de fazer listas, né, que você pode fazer em qualquer lugar, né, pode ser no papel, na parede, no aplicativo, depende. Você escolhe o que mais se adequa à sua realidade. Mas existe uma coisa muito interessante nessa questão das listas, que é o seguinte: às vezes a gente vai dando tique ou olha aqueles itens lá que eles só vão aumentando, né? E a gente não consegue dar os tiques para ir tirando ali daquela lista. Só que isso vai deixando a gente muito cansado e sem uma visão de futuro, sabe? A gente perde a previsibilidade das coisas. Então é estratégico de tempos em tempos você pegar aquelas atividades que são mais fáceis ou mais rápidas ou mais simples de fazer e executá-las de uma vez. Porque aí você dá alguns tiques ali na sua lista e isso, psicologicamente falando, tem uma influência enorme. Porque quando você vai ticando, em alguma medida isso te dá um alívio, uma sensação de dever cumprido, sabe? De que você andou, de que você deu um passo. E esse passo que você deu, ele é altamente motivador. Porque aí você olha e fala, caramba, eu consegui fazer isso daqui, então eu vou pro próximo. E aí você termina o próximo, te dá mais ânimo ainda e você vai pro próximo. Então, assim, a gente precisa agir com estratégia, com intencionalidade. Erra também aquela pessoa que fala assim, ah, mas isso não é natural. Se eu for sorrir agora pro meu filho, eu vou estar sendo muito artificial, não vai ser eu, não vou ser verdadeira. Mas é estrategicamente necessário que você ria pro seu filho em algum momento em que você estiver
muito estressada, porque isso vai te ajudar a pegar esse estresse e colocar no cantinho dele e não liberar o estresse no seu filho, entende? Então, assim, existem estratégias e você precisa ter intencionalidade na condução da sua vida, né? Que mais? Sobre a educação, sim, sobre a questão do marido e das crianças, né? Deles ajudarem nessa ordem familiar. Vou concluir, tá, gente? Eu sei que tem muita coisa pra falar, mas assim, já tem 45 minutos de live, eu sei que a gente tem um tempo super apertado aqui e vocês precisam tá muito objetivas aqui, né? A live precisa ser muito objetiva, né? Muito prática, para que vocês saiam daqui fazendo. Então, assim, o que eu posso fazer com relação aos meus filhos? A gente sabe que eles não estão de passagem na nossa casa, eles participam da vida familiar, então eles precisam ter uma ação ali. Eles precisam ter, obrigatoriamente, um dever a cumprir. E a gente sabe também que quando a gente vai ensinar uma criança, ela faz corpo mole, ou ela fica muito resistente, ou ela não quer. Muitas, né, fazem isso. Nem todas, mas muitas fazem isso. Eu posso fazer o seguinte, eu posso desistir e não querer ensinar mais, porque eu faço muito mais rápido, e o tempo que eu vou gastar ensinando a criança, eu já teria feito 3 vezes aquele serviço, e eu não quero isso pra mim, né? Então eu posso escolher ali a via mais fácil. Ou eu posso olhar e falar o seguinte, bom, essa criança ela precisa aprender a fazer deveres relacionados à casa, ao lar. E nessas atribuições que eu vou ensinar essa criança, ela não vai aprender somente um trabalho físico, né? Ela vai aprender também a ser resiliente, ela vai aprender também sobre força, ela vai aprender também que ela faz parte dessa família e de alguma forma ela vai se engajar, porque quando a criança e o marido, né, eles entram naquele projeto, quando eles dão pitaco, quando eles participam fielmente daquele projeto, muda completamente o engajamento, né? Eles estão com você, eles não estão apenas aceitando ou participando de algo que você propôs, eles estão junto com você. Então, por isso, assim, que é uma ordem familiar, não é uma ordem da mãe, é uma ordem do pai, da mãe, das crianças, né? A família toda está reunida ali e está em comum acordo daquilo que for feito, né? Então, você gasta um tempo para ensinar o seu filho, muitas vezes, porque a educação ela acontece por meio da repetição, mas em algum momento ele vai aprender. E em algum momento, quando ele aprender, essa atividade não vai ser mais sua. Entende? Você vai tirar ela da sua lista. Essa atividade vai ser daquela criança. E ela vai se sentir participante daquela casa. E ela vai ter orgulho de todos os dias fazer um pouquinho melhor. Então hoje ela começa fazendo mal feito, daqui a pouco ela faz sozinha e você supervisionando, daqui a pouco ela faz com um pouco mais de qualidade, daqui a pouco, opa, consegui fazer sem a mamãe precisar revisar nada, daqui a pouco ela faz com perfeição e aquela atividade já é dela, ela vai se orgulhar de seguir esse caminho, sabe? De fazer aquela coisa assim, de treinar todos os dias, de se esforçar e de no final conseguir concluir. Isso é excelente para a educação de uma criança, isso é excelente para sua casa, isso é excelente para o seu marido ver que dá certo, isso é excelente para o seu marido ver que aquilo que você fez gerou frutos. E como gerou frutos, ele tá vendo que isso está acontecendo, ele vai junto com você. Porque ele não é bobo, ele não vai contra algo que ele tá vendo ali o resultado, que ele tá vendo que deu certo. Então, assim, a gente precisa fazer as coisas com intencionalidade, de forma estratégica. A gente precisa parar e pensar. Não adianta ficar enxugando gelo o tempo inteiro. Não adianta a gente ficar só olhando o gramado do outro, do vizinho. A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, gente. Entende? Precisa fazer um planejamento da educação dos seus filhos. Qual o temperamento dos seus filhos? Ele é propenso a ter que tipo de dificuldades? Em que você pode ajudá-lo? Como que tá a personalidade dele? Quais aspectos precisam ser formados? Ele tem alguma habilidade especial? Algum comportamento que precisa ser ajustado? Entende? Você colocar o seu filho o dia inteiro na criança, que tempo você vai ter para avaliar se ele tem ou não algo a ser administrado, a ser formado? Não tem como, não tem como. Você precisa estar com essa criança, entende? Então, assim, a gente precisa mudar completamente essa chavinha de só ser ativo, de só ser reativo, né? De agir assim, tem que apagar aquele incêndio. Quem grita mais alto eu vou lá e atendo. A gente precisa parar com isso.
entende? Precisa separar um tempinho para planejar, precisa separar um tempinho para avaliar, para analisar, para observar. Deixa o celular de lado, deixa o celular lá no outro cômodo. Para um pouco e avalia a sua vida, sabe? Faz um panorama geral, os seus filhos, seu relacionamento com o seu marido. Por que seu marido não te ajuda? Entende? Por que seu marido, ele bate tanto de frente com você na educação dos seus filhos? O que você não tá conseguindo mostrar para ele? Sabe? A gente tem que parar de ficar apontando o outro. É ele que não quer, é ele que não vem, é ele que não enxerga. Você precisa mostrar aquilo que você está descobrindo, aquilo que você está fazendo, a maravilha que está acontecendo com seus filhos e com você, que talvez ele não tenha percebido. Isso precisa sim ser apresentado. Não, como dizia São Tomás, não há nada que chegue da inteligência que antes não tenha passado pelos sentidos. Ele precisa ver, ele precisa ouvir, entende? Ele precisa perceber ali pelo clima do ambiente, pelo clima da sua casa. É necessário que isso aconteça, entende? Então é isso, depois de tudo isso que eu falei, né, foram uns 50 minutos aqui, eu só falei, assim, o topo do iceberg, assim, algo muito superficial. Em cada uma dessas coisas aqui eu poderia demorar horas falando sobre cada um desses pontos, porque existe toda uma estratégia, existem várias técnicas, várias formas diferentes de conduzir cada um desses passos, sabe? Há muito que se fazer, né? Nós precisamos tomar a rédea da nossa família, há muito que se fazer, a gente precisa voltar, né? Fazer esse caminho de volta, né? Nos levaram para o mercado de trabalho e nos abandonaram lá. Ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como conduzir a família, os filhos. Agora a gente precisa fazer esse caminho de volta e a gente está num ponto totalmente perdida, sem saber como fazer, por onde seguir. Então, assim, a gente precisa trilhar esse caminho de forma muito segura, né? A gente precisa saber por onde nós vamos andar, quais os passos que a gente vai dar, entende? E o que eu fiz, na verdade, o que eu tentei apresentar nessa Masterclass, depois de tudo isso que eu falei aqui, o que eu tentei apresentar nessa Masterclass foi um pouquinho de tudo que eu tenho estudado nos últimos tempos, de tudo que eu tenho experienciado aqui com a minha casa, né, com os meus filhos, porque cada criança é de um jeito. Então, assim, aqui eu tenho 7 cenários completamente diferentes, né? Tenho meu marido, tem a Suzana, que também mudou a cada nascimento de filho. Então, eu tenho parâmetros, né? Eu pude fazer muitas eu pude alternar muitas vezes esse caminho, né? Então, eu apresentei aqui superficialmente aquilo que eu consegui dentro desse tempo, mas esse caminho, ele é seguro. E existe um detalhamento, existe um passo a passo, existem muitas ferramentas, muitas boas práticas que você pode seguir, né? E foi pensando exatamente em te apresentar algo viável, muito objetivo e factível, que eu montei o curso, o Mapa da Mãe, né? Existe um itinerário, né? É um mapa que você vai descobrindo e você vai achando as pistas. E essas pistas que fazem parte das características da sua família vão te conduzindo para o melhor caminho, sabe? Então, esse curso, eu tenho muito orgulho, assim, de falar sobre ele, sabe? Porque eu tentei consolidar tudo aquilo que vocês foram me falando durante esse tempo que eu tô aqui no Instagram, né? Que eu percebi que a gente não pode guardar conosco aquilo que a gente aprendeu, porque o pouco que a gente acha que tem, às vezes é o muito que o outro precisa, né? Então a gente precisa colocar isso pra fora. Então eu consolidei tudo isso no Mapa da Mãe, dividi esse curso em 3 módulos, onde a gente tivesse ali a parte da organização, onde eu falo detalhadamente cada um desses passos que eu coloquei aqui e muitos outros que eu não tive tempo de apresentar. E eu apresento também formas de você fazer isso, né? Formas de você se tornar constante. Falo também sobre aqueles ofensores que nos atrapalham totalmente nessa organização e como tirá-los da nossa vista. Depois eu tenho um segundo módulo do curso, que é a parte da educação familiar, onde eu te mostro como você conduzir a sua autoeducação. Quais são as formas que a gente pode conduzir e dividir o tempo para que a gente aproveite melhor a educação das crianças. Como conduzir a educação das crianças que estudam em casa com você. Como conduzir a educação das crianças mesmo trabalhando fora, né? Então, seu filho está na escola, o que você pode fazer? Como que você pode conduzir tudo isso?
né? Como que você pode tomar as rédeas da educação, saber por onde ele vai seguir, por onde Oi, Ivan. Por onde ele vai seguir, o que ele deve fazer, se tá tudo certo, se tem alguma coisa que tá fora do caminho ali. Então, existe sim um passo a passo a ser seguido e ele dá muito resultado. E o terceiro módulo, que é um módulo onde eu fiz uma apresentação e uma aula muito prática com relação a essas práticas que eu fui consolidando durante esse tempo todo. E ferramental, eu apresento alguns ferramentais também. Vai ter uma aula bônus para que você consiga cultivar o hábito da leitura do seu filho, que é algo também que as pessoas me procuram muito, perguntando como que pode conduzir essa parte. E além disso, vocês vão ter uma aula ao vivo comigo, que é uma aula muito querida, essa aula do meu coração, porque ali eu vou apresentar os 10 livros que eu acho que toda mãe precisa ler. E tem coisas, inclusive, que vocês não vão nem desconfiar que vão fazer parte dessa lista. E aí eu vou comentar sobre esses livros, a gente vai conversar um pouco sobre como eles podem ajudar vocês, sabe? Na condução da vida de vocês, na organização da família, enfim. Vai ser muito legal, essa aula vai ser muito show. E além disso, vocês vão ter o material todo à disposição. Hoje a gente já está com o primeiro módulo liberado, então quem adquiriu o curso já pode entrar no módulo e já tem lá 5 aulas à disposição para vocês, né? E esse material todo, esse curso com o material, com as aulas dos módulos, né? E esses adicionais, todos eles estão com um preço super especial, que é um preço de lançamento, né? Que é a única vez que vai sair desse valor, nunca mais a gente vai voltar com esse valor, que é R$147, ou seja, você pode inclusive dividir em 12 vezes de R$14 e 70 centavos, ou seja, menos que R$20, é muito pouco, gente, R$20 por mês é nada, né, não dá nem pra falar que é algo relevante. Então, assim, tem um descontaço aí pra essa primeira turma, né, que a gente tá lançando. E assim, aqui com esse curso você vai economizar tudo aquilo que eu falei. Então você não vai ficar pivotando mais, dando voltas em vários cursos que te conduzem em alguns aspectos, mas não te falam sobre a base, sobre como você tem que conduzir. Você não vai gastar dinheiro à toa, você não vai perder tempo, você vai ser conduzida diretamente para algo que realmente vai te dar um êxito na sua família, né? Além disso, uma outra coisa que é muito importante, tem um bônus muito especial, esse é muito legal, olha só. As pessoas que fizerem a inscrição nas primeiras 48 horas vão participar de um grupo no WhatsApp, onde eu vou estar também. E ali eu vou poder auxiliar vocês mais de perto, né? A gente vai poder partilhar alguns ensinamentos, vou poder tirar as dúvidas de vocês. Vai ser muito legal esse grupo, eu tô apostando que vai ser, assim, um show demais, porque a gente vai poder se conhecer, conversar mais de perto, mas é somente para as primeiras pessoas, né, que entrarem nas primeiras 48 horas, e é isso, que o pessoal do suporte vai estar aqui à disposição, já vai colocar o link aqui no feed, né, nos comentários, para quem quiser já aproveitar. O curso já vai estar disponível também no link da bio. E assim, eu tô muito feliz, tô muito emocionada, assim, que o pessoal ficou participando aqui, eu pude compartilhar aquilo que eu aprendi durante todo esse tempo, né? Tô muito feliz com esse curso também, eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar, assim, eu garanto que vocês vão ter uma mudança completa na vida de vocês, sabe? E eu quero que vocês venham comigo, fazendo esse caminho de volta, entende? Assim, a gente tá muito perdido, né? Eu já estive nesse ponto onde vocês estão hoje, né? Eu já estive aí desesperada sem saber por onde ir. E é por conta desse... É isso que me toca mais, sabe? Eu tenho certeza absoluta que todas essas dores, quando elas chegam aqui pra mim, eu olho pra elas e eu me compadeço, porque eu estive ali, eu já participei, eu já senti todas aquelas dores, eu já senti todas essas dificuldades, sem saber pra onde ir. Então hoje eu consigo te ajudar exatamente te dando esse passo a passo, sabe? É uma grande oportunidade, porque eu sou a própria comprovação de que o curso dá certo, né? A minha família é essa comprovação de que o curso dá certo. Então é isso, eu quero que todo mundo esteja dentro comigo, venham comigo, assim, a gente tá formando aí um exército de mulheres, né, firmes, fortes, assim, conduzindo as suas famílias, os seus filhos,
para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é essencial. É 12 meses. Qual o tempo de acesso do curso? 12 meses. O curso já está disponível, o primeiro módulo já está disponível. E quem quiser entrar já entra. E eu vou ficar muito feliz de poder começar a conversar com vocês e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com o suporte. Vocês vão ter ainda 7 dias de garantia do curso, né? Você começa a fazer o curso agora. E se você não gostar, não era exatamente isso que eu queria, não era isso que eu esperava, você tem a garantia incondicional de cancelar o curso, mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer, porque eu garanto que o curso é excepcional, tá certo? Oi, prima. Oi, Elvira. Então é isso, gente. Eu acho que concluímos aqui em 1 hora. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou até o final. Muito obrigada. E eu te espero no curso, tá bom? Vamos encher essa turma. Um beijo, meninas.